livro. Os primeiros 39 capítulos de Isaías têm a ver com o julgamento de Deus sobre o pecado. A segunda divisão, os últimos 27 capítulos, tem a ver com o consolo de Deus, a solução de Deus para o pecado, a resposta de Deus para a crise humana. E é interessante que o primeiro versículo, as primeiras palavras dessa divisão do livro, Isaías 40, versículo 1, dizem assim: Consolai, consolai o meu povo. Consolem, consolem o meu povo. Deus não se repete por acaso nem à toa. E ele começa essa divisão falando sobre consolo e repete a palavra duas vezes. Essa segunda parte de Isaías representa o Novo Testamento. E a mensagem do Novo Testamento é o consolo de Deus, a solução de Deus para o pecado, a solução de Deus para a crise humana. Não é à toa que os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados Evangelho, e a palavra Evangelho significa literalmente boas notícias, boas novas. A boa nova do Novo Testamento é o consolo que Deus tem para nós. E que consolo é esse? Qual é o consolo de Deus? Qual é a reação de Deus à necessidade humana? Qual é a resposta de Deus para as nossas perguntas? Qual é a solução de Deus para os nossos problemas? Que consolo é esse com o qual Deus quer nos consolar? A resposta está em Isaías capítulo 42, versículo 1. Leia comigo em voz alta. Isaías 42, 1. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Quantos dizem amém? Amém. Note aqui a Trindade atuando. Eu sempre que vejo a Trindade na Bíblia, trabalhando junto, isso me chama a atenção e eu gosto de marcar isso, ressaltar isso. O Senhor Deus, Jeová, Deus Pai, diz: eis aqui o meu servo, o Filho. Nele pus o meu Espírito, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora ponha Isaías 41 junto com Isaías 42, 1. E você tem um resumo da mensagem desses 27 capítulos e de todo o Novo Testamento. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo. Amados, o consolo de Deus para nós é a pessoa de Jesus Cristo. A resposta de Deus para o anseio da humanidade é a pessoa de Jesus. Aliás, ele é referido aqui como, note no final, versículo 2, versículo 2, 3 e 4 dizem assim: ele não gritará, falando de Jesus, ele não gritará, não clamará, não fará discurso nas ruas. Em outras palavras, ele não vai chamar atenção para si mesmo. Versículo 3, ele não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Em outras palavras, ele não vai desprezar a pessoa ferida. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. Em outras palavras, ele não vai desistir até terminar o seu ministério. E as nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. A João Ferreira de Almeida diz assim: ele é o desejado das nações. Ele é o desejado das nações. Queridos, os povos do mundo têm um desejo pela pessoa de Jesus. E é por isso que Jesus nos disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No coração do homem há um anseio por Deus. No coração do homem há um vazio que só Jesus pode preencher. Jesus é o consolo de Deus.
Jesus é a resposta de Deus para a crise humana. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema do homem é o pecado, o problema da raça humana é o pecado. A solução de Deus é Jesus. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus, capítulo 43, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei do seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Na pessoa de Jesus nós temos abrigo, nós temos consolo, nós temos proteção. Quando estamos abrigados em Jesus, para nós, Deus diz: não tenha medo. Note que ele não diz: não tenha medo porque você não vai passar pelo fogo nem pela água. Eu até preferia que fosse essa a promessa, mas não é essa a promessa. A promessa é: quando você passar pelo fogo, quando você passar pela água, você vai ter que passar pela água e você vai ter que passar pelo fogo. Como é que eu sei? Porque a Bíblia diz e porque eu passo também. Mas, queridos, quando passamos pelo fogo e passamos pela água, em vez de nos destruir, eles nos purificam. E é interessante, porque eu não combinei nem conversei com a minha esposa sobre a mensagem de hoje, mas a visão que Deus deu a ela foi exatamente isso. Que o crente estava passando pelo fogo, mas o fogo não o consumia, o fogo o purificava. E essa é a promessa de Deus. Passaremos sim pelo fogo, passaremos sim pela água, mas ao sairmos do outro lado, a nossa roupa vai estar limpa. A nossa vida vai estar purificada. Esse é o projeto de Deus, ao permitir que passemos pelo fogo e pela água. Mas note que não passamos sozinhos. Ele diz que Ele estaria conosco. Eu estarei ao seu lado, diz a palavra de Deus. É a mesma promessa do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Isaías 44 continua a promessa de Deus. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Pare para pensar nisso. Desde o dia que você nasceu, Deus tem cuidado de você. Deus te protege. Pastor, mas eu não era salvo. Eu fui salvo há pouco tempo. Antes de você ser salvo, Deus já tinha os olhos dele em você. O seu nome já estava escrito nas mãos dele. Você já era menina dos seus olhos. E ele já estava cuidando de você. E é interessante que depois de salvos a gente entende isso, né? Depois de salvo a gente olha para trás e vê: olha quantas vezes Deus protegeu a minha vida. Deus me livrou do mal. Graças a Deus, quantas orações que eu fiz que Deus disse não para elas, e agora eu estou grato porque eu entendo que Ele estava me guardando, Ele estava me protegendo, Ele estava me preservando. E Ele continua dizendo: Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e eu escolhi para ser meu. Note mais uma vez, Ele não diz: não fique com medo porque nada de ruim vai acontecer. Ele diz: não fique com medo porque eu te amo e eu te escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhe darei as minhas bênçãos. Quantos recebem essa promessa? Digam amém. Essa promessa é minha, Senhor, eu recebo. Essa igreja aceita e recebe essas promessas em nome de Jesus. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Aleluia. Duas bênçãos específicas nessa promessa. Versículo 3. Vou fazer com que caia chuva no deserto e que corram rios na terra seca. Deus está dizendo, mesmo as áreas onde não havia prosperidade, não havia vida, não havia solução, não havia esperança, é nessa área que eu vou operar. É nesse lugar que eu vou agir e vou fazer correr um rio no deserto. Só Deus para fazer correr rios no deserto. Se você tem vivido num deserto, se você está passando por um deserto, Deus sabe o teu endereço e Ele está disposto a te encontrar no deserto e fazer a chuva e a água ir a teu encontro. A segunda promessa: derramarei o meu espírito não só sobre você, mas também sobre os seus descendentes. A coisa de 4 ou 5 anos atrás, eu me lembro, e na minha Bíblia em inglês, porque nesse dia eu estava com a Bíblia em inglês,
Eu marquei na margem da Bíblia o dia que isso aconteceu. Eu estava orando e Deus me deu esse versículo. Eu estava orando pela minha família, orando pelas minhas filhas, e Deus me deu esse versículo. O Espírito Santo me levou especificamente esse versículo. Eu abri e dei de cara com essa promessa. Derramarei o meu Espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. E eu me senti confortado, porque eu senti Deus confirmando a promessa dele, não só para mim, mas para os meus descendentes. Quando aceitamos a Jesus, as bênçãos de Deus alcançam tanto o nosso passado quanto o nosso futuro, queridos. As bênçãos de Deus são retroativas, elas consertam o nosso passado, mas elas também são proativas, elas alcançam até a 1000ª geração daqueles que temem a Deus. Essa é a promessa de Deus. A maior e melhor herança que você pode deixar para os seus filhos é a herança da fé em Deus. A melhor coisa que você pode fazer para a sua posteridade é servir a Deus. E Deus então promete que cuidaria dos nossos. A promessa continua no capítulo 52, vamos pular agora para o capítulo 52, versículos 13 até 53, versículo 12. Não vamos ler a passagem inteira, mas queridos, essa passagem muitas vezes é chamada o Santo dos Santos da Bíblia. O Santo dos Santos da Bíblia. Tem tanta coisa boa nessa passagem, porque aqui nós temos uma profecia sobre o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício que comprou a nossa salvação. Isaías 52, 13. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Se referindo aqui a Jesus, ele será louvado e receberá muitas homenagens. Aí no capítulo 53 começa a descrever esse servo de Deus. E aprendemos aqui que esse servo é o servo sofredor. Por que ele sofre? Ele sofre pelos nossos pecados, versículo 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Ele morreu para que tivéssemos vida. Capítulo 54, versículo 1, 2 e 3 agora. Capítulo 54. 53, morte de Jesus na cruz. 54, Jerusalém, você nunca teve filhos. Você nunca sentiu dores de parto. Mas agora cante e grite de alegria. Pois o Senhor Deus diz: a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas. O que Deus está falando para a gente aqui? Ele está dizendo que depois de chegarmos a Cristo, pendurado na cruz, capítulo 53, e recebermos dele a vida que ele nos oferece, do outro lado da cruz estão as bênçãos de Deus, capítulo 54. A você que nunca teve filhos, ele diz, a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Em outras palavras, você que até agora não foi abençoado, agora que você é salvo, versículo 2, aumente a sua barraca e torne maior ainda o lugar onde você mora. Para quê? Para caber mais bênção. Deus diz, olha, expande a tua barraca, faça mais espaço para que você possa receber as bênçãos de Deus. Eu quero convidar a igreja hoje para fazer espaço para a bênção de Deus na sua vida. Eu quero te convidar a expandir a tua barraca. Eu quero te convidar a limpar a mobília velha, jogar a mobília velha fora, porque Deus está trazendo mobília nova. Deus trazendo coisas novas. Ainda no capítulo 54, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram. E cidades desertas ficarão cheias de gente. Queridos, essa promessa é a promessa de restituição. Restituição. Você vai estender as suas fronteiras e os seus inimigos e conquistar os seus inimigos. Ainda agora no capítulo 55,
Isaías 55, versículos 1 e 6. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam, venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Versículo 6. Procurem a ajuda de Deus, enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor, enquanto Ele está perto. Tendo nos introduzido a Jesus, a resposta de Deus para o problema do ser humano, tendo nos levado ao Calvário, onde encontramos a salvação, tendo nos mostrado no capítulo 54 as bênçãos que pertencem àqueles que se entregam a Jesus, no capítulo 5 temos aqui um apelo vindo de Deus. Deus diz: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Deus convida você e eu para virmos ao Salvador, para virmos a Cristo, pois só nele temos salvação. Pastor, mas eu não entendo como isso funciona e a minha vida está tão enrolada, são tantos problemas. Versículo 9 do capítulo 55. Deus diz para a gente: olha, não se preocupa não. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Deus está nos lembrando aqui que os pensamentos dele são mais altos que o nosso. Ele tem um projeto, ele tem um plano, ele tem uma solução. Resta a cada um de nós, queridos, simplesmente confiar nele, depositar nele a nossa fé e recebermos dele tudo que ele tem para nós. Põe-se de pé comigo. O consolo de Deus é uma pessoa, não é uma coisa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Queridos, a resposta de tudo que a gente precisa é Jesus. A resposta de todos os nossos problemas, de todas as nossas ansiedades é Jesus. Se nós nos entregarmos a Ele e buscarmos a Ele, a promessa é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então hoje Deus escancara a porta da salvação e da bênção dele para cada um de nós. E Ele nos convida a entrar por essa porta. Mas deixa eu fazer um último aviso, um último comentário, que é o seguinte: se você rejeitar a Jesus, você vai se sujeitar a um espírito de engano. A um espírito de engano. Rejeitar a Jesus não é ficar neutro na questão. Rejeitar a Jesus é abrir a porta para o engano. Quem não serve a Deus vai substituir Deus com alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa, por trás dela está Satanás. Vai ser um ídolo, vai ser um trabalho, vai ser um objeto, vai ser uma posição, vai ser um orgulho, vai ser uma religião. E cada uma dessas coisas vai ser uma ferramenta do inimigo para nos levar cada vez mais longe de Deus. E o final dessa estrada é o inferno. O inferno é a ausência de Deus. O inferno é a separação de Deus. Por isso Deus nos oferece a Jesus e nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Eu quero fazer 2 orações antes de encerrarmos hoje. Convidar a equipe de louvor que venha ministrar enquanto oramos. A primeira oração que eu quero fazer é para aquela pessoa que diz: eu quero entregar minha vida a Jesus, recebê-lo como meu Senhor e Salvador. A segunda oração é para aquela pessoa que já se entregou a Jesus, mas que hoje quer tomar posse das suas bênçãos.
A pessoa que já aceitou Jesus, mas hoje quer entrar na porta da bênção. A promessa de Deus para nós é que rios iam correr no deserto. E eu quero orar para que isso seja uma realidade na vida de cada um de nós. Convido a igreja a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração agora, pedindo que o Espírito Santo mostre a cada um de nós a nossa necessidade e nos sensibilize à oportunidade que se apresenta a nós nessa manhã. Espírito Santo de Deus, obrigado porque o teu consolo é Jesus. A tua resposta e a tua solução, Senhor, a tua dádiva é Jesus. E Jesus é mais do que suficiente. Queremos reconhecer Jesus como a nossa resposta, como a nossa solução, como o nosso Salvador. Se você hoje quer fazer essa decisão de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te convido a levantar a sua mão agora. Eu quero orar por você. Levante bem alto a sua mão, sinalizando assim que você recebe a Jesus como seu Salvador. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus. Sim. Querido Deus e Pai, eu oro para que tu confirmes a decisão de cada pessoa que hoje estende a sua mão a ti. Levanta a sua mão pedindo ajuda, te buscando, se rendendo a ti. Sela essa decisão agora, Pai, com o sangue de Jesus. Confirma essa decisão com o toque do Espírito Santo. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa agora com a certeza da salvação, a paz de Deus que excede todo entendimento. Você que já passou pelo Calvário, está do outro lado da cruz, mas sente que está passando por um deserto. A promessa de Deus é que Ele faria rios jorrarem no deserto, mananciais nos lugares secos. A promessa de Deus é que passaríamos pelo rio e Ele não nos afogaria, e pelo fogo e Ele não nos queimaria. Se você está passando pelo fogo, se você está passando pela enchente e simplesmente quer reafirmar a tua confiança em Deus, segurar na mão dele, eu quero orar por você também agora. Aí onde você está, levante a sua mão bem alto. E eu vou orar para que o Senhor te toque, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te console, que o Senhor te ajude. Aleluia. Diversas mãos erguidas, diversas mãos, simbolizando uma situação onde Deus, você precisa de intervenção divina. Eu quero orar por você. Deus vai agir. Deus vai agir. Amado Deus e Pai, nós temos ouvido a Tua promessa nessa manhã, nos lembrando que em Cristo temos consolo. Tu disseste repetidamente, não temas. A verdade é que essa semana coisas aconteceram, Pai, que quase nos fizeram temer, quase nos fizeram ficar com medo. Mas hoje o Teu Espírito Santo falou conosco, não temas, não tenha medo. E em nome de Jesus nós reafirmamos a nossa fé em Ti e recebemos o consolo que vem de Deus, o consolo que está em Cristo. Dizemos não ao medo e sim à fé. E enquanto oramos eu te peço, faz fluir mananciais no deserto, Pai. Eu oro por mananciais no deserto. Eu oro por rios de água viva na terra seca. Em meio à seca, Pai, faz chover no deserto. Traz água viva a cada um de nós. Satisfaz a nossa sede, Pai, e segura na nossa mão. Em nome de Jesus eu repreendo todo medo, todo pavor, toda incerteza. Em nome de Jesus, sai agora. Independente do resultado do exame médico,
Independente do que o extrato do banco diz, independente do que está se passando na corte, independente do que você está sentindo, Deus te diz: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. As águas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar, porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Pai, recebemos a tua promessa, aceitamos a tua proteção e a tua provisão, em nome de Jesus. Amém, amém.